Olá, pessoal, boa tarde. Vamos continuando por aqui. Estamos hoje na terça-feira, dia 8 de setembro. Olha como que esse tempo corre, né, pessoal? Então vamos ver as atividades de hoje. Olha, deixei para vocês uma leitura aqui muito legal. Essa leitura, ela fala um pouco de tudo isso que a gente está vivendo, sabe? De ficar longe da escola. Como será quando a gente voltar para a escola? Como que vai ser? Será que a gente corre o risco? Será que já acabou? Será que já passou? Então é bom a gente pensar, planejar as nossas ações, né? Então aqui, ó, chama Quando a Escola Abrir. Esse é o nome da historinha do livro de hoje. E sabe o que é interessante? Esse livro, ele é de Portugal. Ele foi escrito e editado em Portugal. Então, olha, a nossa realidade, ela não é exclusiva só do Brasil, não é só nós. O que está acontecendo, essa pandemia, pan significa geral, todos os países. Então, não é só a gente que corre risco de ficar doente, de acontecer alguma coisa pior por conta do coronavírus. O coronavírus está no mundo inteiro. E essa Beatriz Braga e companhia, quer dizer, e outras pessoas escreveram esse livro pensando nisso. Então, olha, essa é uma história narrada por 7 crianças. Então, leiam a história que vocês vão gostar bastante. É só apertar aqui, ó, clica na onde está escrito PDF, vai abrir o livrinho e você vai poder ler a historinha, tá? Aí a gente vem aqui, ó, língua portuguesa. A aula de hoje é uma revisão do conteúdo da semana passada. Semana passada a gente falou muito sobre folder, um gênero textual que a gente sempre pega, né? Tá sempre presente no nosso cotidiano, na nossa vida, mas a gente não presta muita atenção. Como será que foi feito? Como será que faz, né? Então, o que eu quero? A gente vai fazer uma revisão. Vamos abrir o livro na página 110. O livro Akpalô, a gente vai abrir na página 110. Vamos ver o que é. Pronto. Livro aberto, página 110. Revendo o que eu aprendi. Então, aqui tem o texto. É o texto, um trecho, né, uma parte do texto 1, que fala sobre a dengue, né? Então, vocês leiam novamente esse trecho e aí vocês vão responder na letra A. Que parte desse artigo de divulgação científica é esse trecho aí? Será que essa parte aí é a introdução, que é o começo, a explicação, que é o meio, ou é a conclusão, que é o final do texto? Letra B. Quais são os sinais de pontuação usados nesse trecho, né? Não é só colocar o sinalzinho não, tá? Vocês colocam o nome do sinalzinho. Letra C. Nesse trecho, as reticências, o que são reticências? Aqueles 3 pontinhos que a gente vê no final da frase, né? Aqueles 3 pontinhos. Nesse caso aí, o que essas reticências indicam? Que o assunto vai continuar no próximo parágrafo, que ele foi interrompido, não vai mais acontecer, ou é interrupção de uma fala. Será que a pessoa parou, pensou, para depois continuar falando de novo? O que vocês acham? Assinale o quadrinho que você acha que tá certo, tá? Letra D. No segundo parágrafo, houve continuidade do tema, ou seja, a gente tem o primeiro parágrafo, ali onde está a palavra você, o segundo parágrafo começa ali com de acordo. Será que no segundo parágrafo continuou falando do mesmo assunto? Aí você vai colocar sim ou não. E na letra E, sublinhe, ou seja, passa um risco ou circule, né? No segundo parágrafo, o que justifica essa sua resposta? Se você acha que teve continuidade, então você marca ali no texto o que tá falando, que tá continuando falando. Se não, se estiver falando de outra coisa, nada a ver, você vai lá e circula essa parte, tá?
Vamos para a página seguinte. Aqui, para responder as perguntas, tenha em mãos o folder que você montou e abra. Sabe, lá na página 101 do livro, tem o folder. Aquele folder era para você recortar e ver como que fica o folder montado. Se você não recortou, não tem problema. Você tá lá no livro, volta na página 101 e você vai olhar 101, 102, tá? Então, você vai ver. No lado interno, o folder era assim, você recorta e dobra. A parte de dentro, na parte de cima tem um subtítulo escrito perigo triplo. O que isso quer dizer? O que esse perigo triplo aí que tá querendo dizer? Letra B. No trecho referente, aí tem lá escrito perigo triplo e aí tá escrito um texto. Nesse texto, em que parágrafo é mencionado quando essas doenças foram introduzidas no país? Então, você olha lá, onde que tá falando, quando que foi que essas doenças apareceram aqui no Brasil, tá? Letra C. O que é informado no terceiro parágrafo desse trecho? Número 3. Agora, dobre o lado direito do folder. Aí você vai olhar. Que informações estão listadas nessa parte? Então, quando você abre, você montou o folder, aí tem a parte da frente, abriu, né? E você vai olhar. Então, do lado de cá, do lado de dentro, é o que a gente acabou de responder. E do lado direito, que é do lado. Que informações são listadas? Quais os pontinhos lá? Que informações que fala sobre essa parte? Qual sintoma se repete nas 3 doenças? Porque aí tá falando da dengue, da zika e do chikungunya, né? Quais são o sintoma que tem em todas elas? Na letra C. Por que há uma linha que aponta para a cabeça de uma pessoa? Então, você olha lá, por que tem uma linha ali mostrando, né, apontando a cabeça da pessoa? Aí, na última folha, 112, observe as capas de 2 livros. Então, você vai olhar, aí tem o Garfield, o primeiro, que ele tá aí com a coroa, e o segundo, que já é um charme de gato, né? Que ele tá com o violão na mão. Circule os títulos e subtítulos. Então, título sempre vem destacado. Subtítulo é aquele que vem explicando, né? O título. Bom, segundo esses títulos, o Garfield é um gato. Quais as 2 características? Quais os 2 adjetivos que estão dando aí pro Garfield, né? Letra C. Arlene é uma gata que aparece em algumas histórias do Garfield. Como ficaria a frase do item anterior se ela fosse sobre Arlene? Ah, tá. Então, aqui, ó, na letra B, você vai falar aqui que o Garfield é. Segundo o que eles estão falando aí na capa do livrinho. Mas e se fosse uma gata? Né? Se fosse a Arlene, se tivesse, em vez de falar do Garfield, estivesse falando da Arlene. Como seria? Escreve aí. Letra D. Releia as frases que você completou na atividade 4 da página 99. Qual delas se aplica à formação das palavras preguiçoso e charmoso? Lembra que a gente estudou esa, oso, né? Vai lá na página 99 e qual delas se aplica à formação da palavra preguiçoso e da palavra charmoso? Que junção que explicação que tem, tá bom? Se é a frase A ou se é a frase B. Lá na página 99 tem. Forme novas palavras com as terminações oso e osa. O gato Garfield tem fama, ele é... Se tem fama, ele é o quê? Arlene tem cuidado, ela é... Então, ó, por exemplo, o Pedro estuda, ele é
estudioso, tá? Ó, o exemplo assim que vocês têm que fazer. O Aedes aegypti oferece perigo, ele é... Então, simples, né? Agora vamos ver a próxima matéria. Qual vai ser? Matemática. Então, nós vamos começar hoje uma matéria nova que vocês vinham falando lá na escola sobre raiz quadrada, não sei o que, fração. E a professora sempre fala para vocês: calma, que tudo tem o tempo. Chegou o tempo. Agora é hora da gente começar a falar sobre as frações. Raiz quadrada deixa mais para frente, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre frações. Nós precisamos aprender. Essa atividade é muito importante e mais importante ainda é que vocês assistam esse vídeo que eu deixei aqui. É um vídeo que está no YouTube. Então, se você quiser assistir aqui pelo WhatsApp, você clica aqui nessa setinha, né? Ou então você vai nessas letrinhas que estão em azul, que a gente chama de link, e você vai direto assistir lá no YouTube. Aí você pode abrir a tela um pouco maior. Mas é muito importante que você assista para a gente entender o que é fração, da onde que veio, como que a gente lê isso, né? Porque aí eu vou lá ver, gente, professora, não estou entendendo essa que está falando 1, 2, 1, 2. Não, fração a gente lê de uma forma diferente. Então, você precisa assistir o vídeo para entender. Tem uma boa explicação aí, tá bom? Assistir o vídeo, mãos à obra. Agora é a vez de você fazer no seu livro. Então vamos lá, pegar o livro de matemática e abrir na página 156. Prontinho. Página 156. Olha, quem aqui já fez alguma receita? Ou já viu um caderno de receita? Ou um livro de receita? Coloque 3 xícaras de farinha e meia xícara de açúcar. Como que vai estar escrito isso? Às vezes não está escrito meia, às vezes está escrito 1-2. Se você assistir o vídeo, você vai saber o que é isso. Por que está escrito assim? O que é esse 1 e o que é esse 2 embaixo? Se eu tiver uma laranja, eu cortá-la no meio, ela vai ser 2. Cada parte que ficou na minha mão é uma metade. Então, essa laranja era 1. E eu dividi ela, fiquei com 2. 1 mais 2 metades. Então, aquilo ali significa meia, né? Então, a gente vai começar falando um pouco de receita aí. E a gente lá na parte de história já falou muito sobre a África. Eu acho que até em geografia também tem. Então, aqui, ó, tá falando um pouco aí, ó. A professora Júlia começou a estudar com seus alunos a diversidade de culturas que tem no Brasil. Lembra que vocês também fizeram uma lista das comidas típicas de cada região, né? Então, a professora também fez isso. Ela citou os portugueses, indígenas, africanos, italianos, japoneses. Bom, todos os costumes da culinária brasileira. Ela propôs que cada aluno fizesse uma coleta de dados para saber mais sobre o país, dos avós, bisavós e outras pessoas, né, dos antepassados, aqueles que são da família lá atrás para descobrir. Então, os países europeus, lado paterno as crianças tinham 13 pessoas, lado materno 14. Paternos são os parentes do pai, maternos parentes da mãe. Então, assim, foi feita essa pesquisa aí nessa tabela. Depois vocês vão responder, então, quantos alunos fizeram parte dessa pesquisa? O que os resultados obtidos revelam aos alunos sobre a formação do povo brasileiro? Quer dizer,
todo mundo tem um parente, ou é africano, ou é italiano, ou é alemão, ou é indígena. A nossa cultura, ela é feita da mistura de várias raças, né? Então, aqui número 2, você vai ter que escrever um texto que apresente as suas conclusões sobre o que você observou no dado da tabela. Então, o que você acha aí desses resultados da tabela? Vamos ver a próxima página? Agora aqui, ó. Luana tem antepassados de origem africana. Conversando com a mãe, soube que os africanos trouxeram para a cultura brasileira cuscuz e muitos outros pratos, além do azeite de dendê. A mãe contou que o cuscuz de milho que a Luana tanto gosta era uma receita da bisavó. E aí tem aqui a receita, ó, cuscuz de milho. Então, quando você pega um livro de receita, por exemplo, você vai ver ali, ó, tempo de preparo, quanto tempo que vai demorar para ficar pronta essa receita. Rendimento, 8 porções, ou seja, dá para quantas partes? Porção, eu posso servir quantas pessoas, né? 8 porções, quer dizer que vai dar para 8 pessoas comerem. Aí é que tem os ingredientes. Bom, eu acabei respondendo sem querer aqui, ó. Quantas porções rende essa receita? 2. O que significa a escrita 1-2 antes de xícara de água? O que significa? Como que eu leio isso? O que tá explicando aí? O que é isso? Esse 1 sobre o 2 antes da xícara de água. Aqui no 3, circule em qual das ilustrações a seguir está representada essa quantidade de água. Então, esse 1-2 aí, que agora eu não vou falar para vocês como que eu falo, né? Mas dessas 3, A, B ou C, dessas 3 xícaras aí, qual é a que está representando esse número aí, essa fração? Porque isso daí é uma fração. Se você leu, se você assistiu o vídeo que eu deixei lá, vai tirar de letra, né? Se você quisesse fazer apenas 4 porções, como seriam as quantidades de ingredientes? Olha, essa receita aí dá para 8, mas eu não quero fazer para 8, quero fazer só para 4. O que eu tenho que fazer com essa receita, com esses ingredientes? Eu uso o mesmo tanto de ingrediente? Eu vou diminuir só um? O que eu vou fazer? Vamos ver se vocês descobrem. Fácil, né? Então, eu espero para ver como que vai ficar. E agora, para finalizar, nós temos aqui a nossa aula de História. Arte e História. A professora Patrícia que vai gostar desse negócio aí, hein? Ó, arte e história. O que a arte tem a ver com a história? Ou o que a história tem a ver com a arte? Vamos ver? Lá na página 56 do nosso livro Crescer História. Pronto, estamos aqui no livro de história. Ó, muitas das características e o modo de viver das comunidades paleolíticas, lembra? Período neolítico, paleolítico, que conhecemos atualmente, foram descobertas e analisadas por arqueólogos. Então, aqui tá falando, esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, é um desenho que fala muito sobre a história, tá? Então, esses desenhos são importantes para a gente aprender o que aconteceu. Se eles não sabiam escrever, o que eles faziam? Eles desenhavam. E assim que a gente pôde ficar sabendo como que era a nossa humanidade antigamente. Então, leiam bem esse texto, prestem atenção para a gente poder responder a questão a seguir. Aqui, ó. Aqui tem uma figura que foi essa foto, ó, arte rupestre, de mais de 12 mil anos atrás. A professora Patrícia já explicou para vocês o que é arte rupestre, hein? Então, vocês vão responder que figuras você identifica nas pinturas rupestres desta página e da página anterior. Então, vocês vão olhar aqui e na outra página, 56 também. Que tipo de figuras você identifica? São só animais? Ou que outro tipo de figuras que a gente pode ver nessas
essas artes aí? E de que maneiras as pinturas rupestres podem auxiliar as pessoas a conhecer melhor a comunidade do período paleolítico? Acho que eu já falei a resposta, né? Ai, bom, vamos pensar, né? Por que será que essas pinturas rupestres são tão importantes para a nossa história? Essa daqui, a 3, você pode responder aí no livro mesmo, tá? Não precisa escrever no caderno, não. Reúna-se com um colega e compartilhe algo que você aprendeu com um adulto. Depois ouça o que ele também aprendeu. Então, você vai escrever aí alguma coisa que você não sabia, que você ficou assim, admirado, que algum adulto ensinou para você. Escreve aí embaixo, que eu tô super curiosa para saber também, viu? O que será? E vamos terminando por aqui. Nossa atividade, né? À distância, a aula de hoje, 8 de setembro, fica por aqui. Eu aguardo até amanhã de manhã o retorno das atividades, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem e que vocês pensem um pouquinho nessa professora que fica aqui fazendo vídeo, planejando aula, esperando um retorno, uma palavrinha de vocês. Não sumam, não fiquem em silêncio, falem, perguntem, procurem, pode me chamar a qualquer hora que eu vou responder para vocês, tá bom? Tô com muita saudade, mas tô esperando também a resposta de vocês, tá? Beijo, até a próxima!